Então, agora eu gostaria de passar a palavra para o nosso convidado, a apresentação do tema hoje, que é o Anis. Então, Anis, o microfone, a tela é toda sua. E a sala também. Muito obrigado. Obrigado a todos e ao grupo de orientação pelo convite. A sensação que dá é que eu estou defendendo uma tese, porque eu estou falando na frente de mestres e doutores, né, sobre o tema. Então, acho que vocês devem estar sabendo mais desse tema do que eu mesmo. Então, é um assunto que todos estão já envolvidos, provavelmente, em um núcleo em expansão, ou já fazem parte, já estão ajudando a formar núcleos em expansão, principalmente após as conferências de ensino inspiradas pela Assembleia Nacional e os conselheiros, e imagino que a maioria, ou se não todos, tiveram oportunidade de estudar aquele material, e nele todos se inseriram em algum núcleo em expansão. Então, me desculpem se for um tema muito repetitivo para alguns amigos que já até mesmo vivenciaram ou presenciaram essa apresentação. Então, como quem falou, né, sem muitas delongas, eu vou pedir, a gente vai ter alguns momentos de interação. Então, quem tem no celular aquele leitor de QR Code, já fica com o celular na mão. Quem não tiver ou estiver usando o celular para assistir a apresentação, eu vou estar enviando um link no chat, e aí clica nesse link. Essa interação vai gerar são momentos diferentes, e é justamente uma das primeiras coisas que a gente vai estar fazendo, tá bom? Então, quem está com o computador, pega o celular na mão, se não, fica olhando o chat, que já eu vou postar o link que a gente vai precisar, tá bom? Então, o tema de hoje, núcleos em expansão. Então, para começar, vamos fazer o seguinte exercício. Leiam esse código ou no chat vocês podem entrar nesse link, tá bom? 1 minuto para responder essa pergunta aí. Vocês vão clicar nela e vai aparecer um mapa do Brasil. Dentro desse mapa, vocês podem clicar onde eu moro. Vamos ver? Eu vou postar o resultado aqui, para a gente ver como é que está a diversidade do nosso grupo. Nossa, tá bastante diverso, vou falar, viu? Mais 30 segundinhos aí, que é para dar tempo de todo mundo responder. Faz aquela reação de joinha aí, quem já conseguiu fazer, só para eu também ter uma noção se a maioria... Okay. Posso novamente o QR Code? Ah, tá, desculpa. Deixa eu voltar o QR Code. Prontinho, o QR Code está aí. Então, eu tirei muito rápido. Prontinho. Agora, vamos ver como ficou nosso mapa. Olha só. Deixa eu ver aqui. Peraí. Pronto. Então, cadê vocês aqui? Vamos ver o mapa como ficou. Vou mostrar para vocês aqui também. Ah, não. Vou mostrar direto na tela mesmo. Melhor. Pronto, então essa é a nossa diversidade. Eu tentei copiar aqui, mas acho que já vai dar para vocês verem, né? Então, olha, Maranhão está bastante representado, tem o pessoal do DF, mas
somos de muitos lugares, né? De vários, quase. Faltou pouquíssimos representantes aí para completar todos os estados do Brasil aqui durante esse encontro. Então, a primeira coisa que a gente tem a respeito disso é que a gente não pode partir do princípio de que tudo é copiar e colar. Porque uma das primeiras coisas que a gente vai ver sobre núcleos é a questão da leitura da realidade. A gente precisa ter isso em mente. E principalmente por causa da diversidade. Então, quando a gente fala sobre esse assunto, existe o conceito central, mas a gente também tem que estar sempre escutando e pensando na nossa realidade, tá bom? Então, todo o assunto que a gente vai falar aqui, pensem muito na nossa realidade. Mais um exercício antes de entrar nos textos. De novo, QR Code, vou copiar o link aqui para vocês, só um segundo. Antes, só 30 segundos para quem for ler o QR Code primeiro, e aí já eu coloco o link no chat, tá bom? Eu preciso copiar esse outro link. Agora, a resposta é: quando penso em um núcleo, quais palavras vêm à sua mente? Tá bom? Então, quando penso em um núcleo, quais palavras vêm à sua mente? Vou copiar aqui o link. E aí. O link já está tá, para quem não conseguiu, e aí eu vou voltar com o QR Code aqui. Pronto, o QR Code está na tela. E novamente, à medida que fizerem, por favor, dá um joinha aí. Mais 10 segundos. Está aumentando. Uhum. Prontinho. Então, só para vocês verem mais ou menos como ficou essa nuvem de vocês. Então, quando esse grupo da participante agora pensa em núcleo, a principal palavra que veio na mente da maioria foi vizinhança. Essa que está maior aqui no centro foi porque muitas pessoas escreveram ela, mas também pensam em grupo, em serviço, unidade e entre outras. Aqui, reunião de casa aberta, serviço também, comunidade, integração, lugar de concentração. Então, são várias as coisas que vêm à nossa mente quando a gente pensa em núcleo. E o bonito de ver é que tem muita unidade de visão já. Então, a gente vê que, por mais que tenha outras palavras, a gente está indo nesse caminho de que o núcleo vai formar uma vizinhança em algum momento, né? Então, muito, muito bom. Eu espero que a maioria tenha conseguido. Mais tarde a gente vai ter uma outra atividade similar. Então, qual é a nossa meta grandiosa e nobre? Uma das mensagens da Casa Universal de Justiça falava: construir uma civilização global, justa e pacífica. Então, com essa meta grandiosa e nobre em mente, a gente consegue pensar quais são as estratégias que a nossa amada Casa Universal de Justiça vem utilizando e vem nos ensinando através de suas mensagens sobre como alcançar
essa meta e como construir uma civilização global justa e pacífica. Por favor, acho que eu vou pedir aqui para o Carlos Moreira, poderia ler esse trecho texto de Abdu'l-Bahá, por favor? Pois não, Anis. Abdu'l-Bahá dedicou sua vida ao serviço da causa de Deus e a cumprir seus mandamentos. Pacientemente, ele nos mostrou o caminho. Quando lhe foi perguntado por um dos amigos como colocar em prática os ensinamentos de Deus e adquirir qualidades espirituais, Abdu'l-Bahá amorosamente respondeu: Kan Rus Ber Rus, o que significa pouco a pouco, dia após dia. Ele nos disse para não olhar para nossas fraquezas ou erros, mas nos encorajou que, em vez disso, voltássemos para Deus e confiássemos em sua misericórdia e proteção. Para nos ajudar a lembrar de fazer o máximo esforço para nos firmar aos ensinamentos de Deus a cada dia. Muito obrigado, Carlos. Com essa frase em mente, esse texto, na verdade, em mente, a ideia é para a gente poder ter essa confiança em Deus. Um núcleo para ele crescer, um núcleo ser expansivo, a gente precisa confiar muito em Deus, porque ele sempre vai começar pequeno. Então, por mais que a gente escute nas mensagens mais recentes da casa, que fala sobre esses 30 agrupamentos mais avançados do mundo e o número de atividades como estão, locais onde já tem templos, casas de adoração locais ou nacionais por causa do crescimento da fé, eles tiveram muita confiança em Deus. Começaram pequenos também. E por menor que seja o tamanho do núcleo hoje, se for só você, uma pessoa no seu agrupamento, começando sozinha, confiando em Deus, esse núcleo vai continuar crescendo. E para nos motivar e nos inspirar ainda mais, a gente vai assistir um trecho de um vídeo do filme que foi preparado pela Casa Universal de Justiça, que fala acolhendo um grande número de pessoas. The fundamental purpose, animating the faith of God and His religion, is to safeguard the interests and promote the unity of the human race, and to foster the spirit of love and fellowship amongst men.
as the life of humanity undergoes a process of profound change, across the globe, followers of Baha'u'llah, in the company of their friends, are striving with great enthusiasm to put into practice his teachings. Working shoulder to shoulder with neighbors and colleagues, they are learning how to build vibrant and prosperous communities. Communities that begin to reflect a united and illumined new world. The revelation of Baha'u'llah has the power to transform society. For the last many decades, we've been learning how to take that revelation and apply it in order to affect the spiritual and material progress of society. Around 20 years ago, we reached a turning point. A process that started to unfold was the systematic training of individuals to build their capacity in order to be effecting change in their communities. ធ្វើឲ្យមនុស្សទូទៅបានភាគច្រើនដែលគេបានឆ្លងកាត់ជាឋានហ្នឹងបានធ្វើឲ្យគេបានកសាងសមត្ថភាពរបស់ពួកគេផ្លាស់ប្ដូរពួកគេទៅជាការផ្លាស់ប្ដូររបស់ពួកគេហ្នឹងគឺការជួយទៅដល់អ្នកដទៃការបម្រើទៅដល់អ្នកដទៃ We have now this tool, this instrument of limitless potentialities that is helping us to develop our capabilities to actually translate what has been written in Baha'u'llah's writings into very practical action. And maybe then the question before us now is how do we bring more and more friends into this process so that together as a collective we can really advance in our capacity. Vamos a memorizar una cita. Cita de Baha'u'llah es una cita muy bella que nos va a enseñar a tener un corazón puro. Oh, hijo del Espíritu. Tunashukuru kwa kufika kuona Open. Au sikse gani ushapata depuis ça ulianza kufungula kope yako ya Baprigen? युवा भनेको चाहिँ यस्तो अवस्था हो जस्तो कि वसन्तकाल जस्तो होइन त्यो अवस्थामा हामीहरू के पनि गर्न सक्छौँ चाह्यौँ भने युवाहरू होइन अनि युवा भनेको एउटा निर्भीक सिंह जस्तै हो त्यस कारणले चाहिँ हामी युवाहरू त्यो युवा भइसकेपछि हामीहरूले त आफ्नो समाजको लागि केही न केही राम्रो काम गर्नुपर्नेछ यसको जुन राम्रो नैतिक उद्देश्यको बारेमा हामी उनीहरूसँग कुरा गर्न सक्छौँ. In October 2017, people from every walk of life gathered in homes and halls, parks and universities to celebrate the bicentenary of the birth of Baha'u'llah. When I think about the bicentenary celebrations, I think one of the things that we've seen is how ready people are now to speak of the life of Baha'u'llah and of his teachings directly, and how ready people are to hear them. And I think that has been a change. Baha'u'llah ha traído estas herramientas para realmente transformar nuestras vidas individuales y colectivas. El Bicentenario nos llevó a otro nivel de acción colectiva. As more and more souls learn to apply the Baha'i approach to building vibrant communities, populations around the world are increasingly spurred into action, learning to take charge of their own development. Baha'u'llah, además de que nos da ese sentido de propósito, ya como individuos, nos indica claramente cómo podemos cumplir ese propósito en base a las interacciones que tengamos con los demás. Uno ve personas, uno ve grupos, uno ve comunidades donde la llegada, ¿no?, de las enseñanzas Baha'is fue el punto de partida hacia nuevos niveles de mejor calidad de vida. Só para poder ver os rostos aqui, antes de continuar o tema apresentação, até tive uma ideia agora, não sei se todos os amigos dessa sala têm acesso a todas essas mídias que foram preparadas pela Casa de Justiça
ao longo dos últimos anos. Se não me engano, desde 2013 até hoje, saíram alguns filmes como esse, que concentra muitos aprendizados ao redor do mundo e em momentos especiais. Então, se não tiver, talvez é uma dica para o grupo de orientação, fazer um levantamento desses vídeos e mandar o link para todos os participantes, enviar esses links, porque eu acho que é uma ferramenta muito útil para todo pioneiro, principalmente. Então, entre uma série de Netflix aqui, outra ali, assiste um filme desse, um trecho de um vídeo, porque é muito lindo como traduzem as mensagens da Casa Universal de Justiça em imagens. Então, para muitas pessoas, fica muito mais claro poder vivenciar, presenciar como foi traduzida as mensagens, não só da Casa de Justiça, mas a nossa fé, a fé de Baha'u'lláh em muitos lugares ao redor do mundo. Então, é muito bonito ver e algumas palavras que são repetidas inúmeras vezes no vídeo: transformação, construção de comunidade, e algo também que é colocar em prática o que se aprendeu nos últimos anos. Então, fala que o processo de instituto é uma ferramenta de grande poder para a gente e que a gente tem que usar ela bastante. E com essa ferramenta, a gente pode transformar o mundo. Então, vários trechos mostram como que esse processo transformou aquela comunidade. Uma das jovens menciona que é um processo convidativo, é um processo que a gente precisa crescer e aumentar o número de pessoas que estão envolvidas nesse processo. E aí vem o núcleo em expansão. Então, todas as atividades que a gente promove, elas são um núcleo em expansão. Quando a gente pensa numa reunião devocional que começa só com... Alguém até falou, né? Alguém já esqueceu até o dia da devocional. Isso acontece, mas lembrando, no início sou só eu, mas pode crescer essa devocional. No momento que essa devocional vira 2, 3 pessoas, é um núcleo em expansão. A devocional virou um núcleo e ele está crescendo. Uma aula de criança com 2 crianças que aumenta, esse núcleo está crescendo. Tá bom? Então, voltando, mais para frente a gente vai ter um momento assim também de perguntas. Podem anotando, eu peço se alguém fizer pergunta no chat, alguém da orientação, por favor, me dá um toque, que aí eu tento parar também, tá bom? Porque é muito difícil, assim, no virtual, a gente sempre parar para escutar, porque o tempo é curto aqui. Então, agora, eu gostaria de pedir para o Marcos Araújo, por favor, poderia ler esse trecho de Barra? Claro, Anísio. Textos inspiracionais. Desculpem. Aquele que é, há um tempo, o princípio e o fim, aquele que é quietude e também movimento, está agora manifesto diante de vossos olhos. Vede como, neste dia, o princípio se reflete no fim, e da quietude se engendrou o movimento. Gerou-se esse movimento através das energias potentes que, das palavras do Todo-Poderoso, emanaram sobre a criação inteira. Quem se animou através de seu poder vitalizador se verá impelido a alcançar a corte do bem-amado. E quem se privou desse poder cairá num desalento irremediável. Obrigado. Nada. Muito obrigado, Marcos. Então, muito obrigado. A gente vai ver aqui uma série de textos, iniciando por Baha'u'lláh, vamos ver de Abdu'l-Bahá, do Guardião e da Casa Universal de Justiça, que falam sobre núcleo. E aí, esse, em especial, é para a gente pensar que quando a gente está começando uma atividade, quando a gente está formando o primeiro núcleo daquele bairro, a gente tem que ver o fim. O que significa ver o fim? Onde queremos chegar com isso? O que a gente visualiza que vai estar acontecendo naquele bairro, naquela localidade ou na nossa cidade em alguns anos? Então, queremos ou não uma nova ordem mundial?
queremos que o que Baha'u'lláh trouxe para a humanidade esteja sendo concretizado naquela localidade. Como que vai ser as pessoas saindo de casa de manhã, cumprimentando, falando Allahu Akbar para os amigos? Quando a gente escuta as crianças conversando, elas estão falando sobre qualidades espirituais. Quando a gente passa na outra rua, na outra casa, está tendo um grupo de pré-jovens. Então, tudo isso a gente precisa visualizar no início, ter fé em Deus, e a gente vai concretizando isso dia a dia, como Abdul Baha falou também. Kam plus perus. Deveis, então, tornar-vos lavradores divinos, e espalhar sementes puras no solo preparado. A colheita de qualquer outra semente é limitada, mas as graças e bênçãos da semente dos ensinamentos divinos são ilimitadas. Através dos séculos e ciclos vindouros, muitas colheitas serão realizadas. Considerai o trabalho das gerações passadas. Durante o período de vida de sua santidade, Jesus Cristo, as almas devotas e firmes eram poucas e restritas, porém as bênçãos celestiais caíram tão abundantemente. Em poucos anos, as incontáveis almas abrigaram-se à sombra do Evangelho. Deus disse no Alcorão: um grão produzirá 7 espigas, e cada espiga deve conter 100 grãos. Em outras palavras, um grão se transformará em 700, e se Deus assim o desejar, ainda os duplicará. Aconteceu muitas vezes que uma alma abençoada tornou-se a causa de guia de uma nação. Neste momento, nós não devemos considerar nossa habilidade e capacidade. Devemos, sim, nestes dias, fitar os favores e graças de Deus, que fez da gota um oceano e do átomo um sol. Então, imagino que tivemos celebrações muito especiais no ano passado, e você deve ter vindo um nome, ou mais de um nome, na mente dos amigos e amigas sobre como que uma alma pode guiar uma nação, não é? Nosso país é um exemplo disso. Quando Leonor Armstrong decidiu sair dos Estados Unidos, jovem, sozinha, chegou aqui. Se ela tivesse olhado as capacidades dela e as fraquezas, ela não teria nem vindo. Mas sim, confiou em Deus. E é isso que também nós devemos fazer no momento que a gente está ajudando uma localidade a formar o seu primeiro núcleo em crescimento, ou fazer com que esse núcleo continue crescendo. Agora, essas citações do guardião e da Casa de Justiça, Sinara, poderia ler essas 3, por favor, curtinhas? Posso. Tá bom o som? Será a estrutura de sua nova ordem mundial que ora se agita no ventre materno das instituições administrativas por ele próprio criadas, que há de servir tanto de padrão como de núcleo para aquela comunidade mundial, que é o destino certo, inevitável dos povos e nações da Terra. Shogefendi, o dia prometido chegou. Um ritmo de vida comunitária deve, então, emergir gradualmente, correspondendo à capacidade de um crescente número de indivíduos, comprometidos com a visão de Baha'u'lláh de uma nova ordem mundial. Na mensagem do Rizwan, de 2010, da Casa Universal de Justiça. Sob uma grande diversidade de condições, em praticamente qualquer agrupamento, é possível que um núcleo de indivíduos em expansão possa gerar um movimento em direção à meta de uma nova ordem mundial. Mensagem de 28 de dezembro de 2010, Casa Universal de Justiça. Muito obrigado. Amigos, a gente não está comentando todos os textos, eles são muito inspiracionais também para a gente perceber quantas orientações, quantas guias, quantos textos sagrados já falavam sobre essa estratégia de núcleo, para que logo a gente vai ver a parte prática do nosso trabalho, tá bom? Então, por isso que depois esses slides serão compartilhados para caso os amigos queiram usar também ou reler esses textos sagrados, tá bom?
Então, essa mensagem do Risonho de 2018 fala: deverão surgir grupos cada vez maiores de crentes que possam manter com aqueles que estão à sua volta um permanente foco no cultivo do crescimento e da construção de capacidade, e se distinguir por sua habilidade e disciplina em refletir sobre a ação e aprender com a experiência. Erguer e acompanhar um núcleo de indivíduos em expansão em cada lugar, não somente no âmbito de agrupamento, mas de vizinhanças e povoados. É, a um só tempo, um desafio colossal e uma necessidade decisiva. Porém, onde isto está ocorrendo, os resultados falam por si. Então, só para comentar então, 3 anos atrás, a Casa Universal de Justiça, e a gente pode pensar de 2 maneiras, né? Quando a Casa de Justiça fala que é um desafio colossal e pode nos motivar ou nos deixar para trás, né? Alguns podem até pensar, nossa, como é que eu vou fazer? Mas como é a Casa Universal de Justiça, serve de motivação para a gente pensar que um desafio colossal e uma necessidade decisiva é algo que nos inspira, é algo que a gente tem que ter muita confiança em Deus, é algo que a gente tem que fazer muita oração e ter muita determinação. Porque não sei se todos aqui já tiveram essa oportunidade de ir a um bairro que não tem nenhuma atividade e formar um núcleo nessa localidade, vai entender muito bem o que essa frase quer dizer. Porque é um desafio colossal, amigos. Formar esse primeiro núcleo em crescimento numa localidade que não tem atividades é muito difícil. O grupo de orientação, não estou querendo fazer com que os amigos desistam, tá? Mas eu quero que todos saibamos o quão difícil é, porque por isso que a gente precisa se preparar. Por isso que a gente tem que ter fé em Deus, confiança no convênio, estudar essas mensagens da casa, preparar os materiais do Instituto e, o principal de tudo, ter fé em Deus, porque os caminhos também estão abertos, essas terras estão cada vez mais iluminadas e espirituais, principalmente em anos. A gente sabe que o último plano de 5 anos todo era abençoado. Foi o bicentenário de Bahá'u'lláh, o centenário do Bab. A gente agora está vivenciando, nesse ano, o centenário da ascensão de Abdu'l-Bahá. A gente vai vivenciar o centenário da leitura do testamento de Abdu'l-Bahá. A gente completou o centenário da fé Bahá'í no Brasil. Ou seja, esse período da fé no nosso país, ele é cercado, inundado de bênçãos espirituais. Então, é o melhor momento para a gente poder estar servindo, para a gente poder estar se dedicando e aprendendo como fazer isso, né? Então, Carlos pediu a palavra? Sim, Anísio. Só aproveitando esse enfoque que você deu, às vezes um pioneiro, né, quando chega numa pequena cidade ou numa vizinhança, podemos dizer que ele é a célula, né, desse núcleo, né? Então, o pioneiro, ele começa, podemos olhar como naquele texto anterior, que de repente ele pode se sentir como um átomo, ou como uma gota, ou como uma mariposa, mas confiando, né, nas bênçãos e nas graças de Deus, ele vai transformar no mar, ou no sol, ou mesmo numa águia, né? Então, eu acho que é aquele núcleo, né, que ele chega lá, às vezes se sente muito sozinho, muito limitado, muito fragilizado, né? Mas aí, como o Bab disse, né, que a gente não deve olhar nossas limitações e nossas fraquezas, né, e sim no poder de Deus e na força de Deus. E aí a gente vê como que surgiram muitas comunidades a partir do esforço de um único pioneiro, né, que chegou ali, se estabeleceu, e hoje nós estamos falando de pioneiros em vizinhanças, né? Antes a gente falava em ilhas e países, hoje nós já estamos falando em vizinhanças, imagina, né? E é claro, em comunidades também.
Só isso, Anis, desculpa. Obrigado. Pádua? Não, eu só lembrei quando você mencionou a dificuldade, que realmente cada um de nós deve sair preparados para isso. A gente sabe que tudo é proporcional nesse mundão de Deus, né? Então, quanto maior forem os desafios, né, maiores serão as bênçãos. Se o arado entra muito profundamente na terra, a terra vai ser melhor preparada, né? Então, tudo é muito proporcional. Então, todos aqueles que se levantaram como pioneiros sabem desses grandes desafios e que vão colher grandes vitórias, né? Obrigado. Nada, que isso. Marcos, e aí a gente vai continuar para poder concluir. Só para concluir, né? Quando eu penso assim nas dificuldades, né? Você falou um pioneiro chegar numa região que não tem, ou numa comunidade que não tem nenhuma atividade. Assim, eu lembro como inspiração de Dona Leonora, né? Imagine, a gente está no Brasil, né? Um pioneiro que fala português, vai à comunidade que você, em um país que você mora, é uma coisa. Agora, você sai dos Estados Unidos sem falar uma só palavra em português, sem conhecer ninguém, né? E a perseverança e ser a grande semente que transformou, né? O que a gente é hoje, essa comunidade crescente, é uma coisa realmente que inspira. Eu sempre... Obrigado, Marcos. Exatamente. E um dia, nessas localidades, vão lembrar da gente. Então, vão lembrar das pessoas que foram os primeiros a visitar e ajudar a plantar essas sementes. Então, agora a gente vai ver outro trecho que vai nos inspirar. E logo após esse trecho, vai ter uma pergunta que vai pedir para a gente definir esse filme que a gente viu, o trecho, em uma palavra, tá bom? Então, prestem bastante atenção e vão pensando que no final vocês vão ter que resumir todo aquele trecho em uma palavra através de uma atividade que a gente vai fazer. Então, Under a wide diversity of conditions, in virtually any cluster, it is possible for an expanding nucleus of individuals to generate a movement towards the goal of a new world order. La comunidad Bahá'í en Gran Canaria lleva años, está establecida hace tiempo. Al principio era un núcleo pequeño, la agrupación, pensando seriamente cómo podemos encontrar a gente de la sociedad que pudiera beneficiarse de la visión de Baha'u'lláh para esta edad. El portal sin duda fueron los prejóvenes, ¿no? Ellos se sentían tan identificados con el proceso, se sentían tan vinculados a lo que estaban viviendo, a los valores que transmite el programa, que de manera natural las conversaciones con su familia pues se daban y las familias veían que algo estaba sucediendo. Algunos de los padres pues empezaron a acudir a las reuniones de reflexión con nosotros. Empezamos a tener los participantes de las clases de niños, los participantes de los círculos de estudio en las reuniones de reflexión. Empezamos a utilizar un lenguaje abierto, incluir el arte, historias, canciones espirituales, y la motivación aumentaba muchísimo más. Y el efecto fue que en cuestión de 3, 4 ciclos ya la reunión se había transformado totalmente. Y ver a toda esa gente ahí junta, están aquí hablando de su barrio y además lo hacen con un montón de cariño porque es un enriquecido. Quisieron de alguna forma devolver todo lo que habían recibido, ¿no? Y algunos incluso sintieron en su corazón que lo que ellos querían para su vida era servir a Baha'u'lláh. Para mi vida era ayudar a cambiar el mundo. Y entonces ahí empezaron a tener nuevas preguntas, ¿no? Que si queremos
crear una nueva realidad, una nueva comunidad vibrante, cómo podemos compartir con nuestros vecinos, compartir con más personas, ¿no? Y nos enfocamos hacia cómo aprender a elevar el carácter devocional en diferentes aspectos, ¿no? Cómo un espacio de oración va evolucionando en el tiempo y va generando como más impacto a nivel comunitario, y cómo la oración ayuda a unirse también como amigos, ¿no? Empezamos por abrir nuestra casa con nuestros periodos devocionales. No solo oramos juntos, caminamos juntos y compartimos muchos cafés y muchos tés, ¿no? Y realmente cualquier reunión se convierte en una reflexión acerca del momento que estamos viviendo, o de lo que necesitamos, o cómo podemos cambiar. El carácter devocional de la comunidad ha sido elevado porque muchos hogares se han abierto, ¿no? Es como un sendero de servicio que es abierto para todos, ¿no? El amor que hay entre todos, que también es contagioso, y ese apoyo mutuo es una característica grande, y creo que se está haciendo patente un cambio real de cultura en la agrupación de Gran Canaria. Nos movió que nos inspiramos, nos movió que oramos. Con toda la capacidad que se ha generado, miramos al futuro y pensamos el anhelo de nuestro corazón es cómo llegar a toda la población de un barrio. Então, por favor, podem ler esse QR Code, e quem não está com o celular em mãos pode clicar no link que está no chat. Por favor. Anis, o QR Code... Anis, você pode postar o QR Code de novo? Saiu? Tá aí? Valeu. Tem que ser uma palavrita só. Uma. Tá formando aqui, já vou mostrar para os amigos. Então a gente vai vendo aqui surgindo as palavras e olha só, muita gente escreveu perseverança, unidade, que é um vídeo inspirador, serviço, núcleo, expansão, consulta, movimento, vizinhança, coragem, movimento também, então, crescimento, confiança, muito bom. Então, esse trecho também é do mesmo filme, tá? Aquela primeira parte foi a introdução e esse é o primeiro trecho do vídeo. E aí, o que acontece? Vou fechar aqui para ver os rostos. Então, esse vídeo todo, né? Todo esse filme que foi preparado pela Casa Justiça, ele é um contínuo, que vai de um agrupamento para um agrupamento mais avançado e vai mostrando o que a gente precisa para chegar lá. Então, esse que a gente viu agora é o que é um dos primeiros, que a formação de núcleos, como que cresce, e aí todos viram qual é a expectativa dele, visão do fim, né? Primeiramente, eles já visualizam que o trabalho deles é alcançar toda a população daquela vizinhança. Então é isso que a gente tem que, o lugar que a gente define como vizinhança, onde a gente está atuando, desde o início, a gente tem que ter isso em mente, a gente vai alcançar toda a população dessa vizinhança. Eu não sei, a hora está passando e faltou entrar ainda na parte mais prática. Eu acho que a gente pode ler corrido, pelo menos para os amigos terem conhecimento sobre essa parte, e aí
depois, cada amigo, cada núcleo, cada pioneiro pode reler as perguntas que a gente e comentários que a gente vai ver agora com mais calma, tá bom? Para não ficar muito tarde, então a gente vai avançar dessa maneira. Então, é um parágrafo grande da mensagem de 3 de maio de 2018 do Centro Internacional de Ensino, tá bom? Então, quem já estudou, quem ainda não estudou, vale a pena depois ver essa mensagem também. E a gente vai ler esse parágrafo e olhem para ele não como um checklist, assim, não como um passo a passo, mas sim como uma inspiração para perceber o que eu preciso para definir um centro de atividade intensa numa vizinhança, para formar esse núcleo de crescimento, tá bom? Então, aqui a gente vai ver algumas características para ter um centro de intensa atividade numa localidade. Então, a experiência sugere que é crucial estabelecer um centro de intensa atividade em uma vizinhança urbana, selecionando uma área adequada em que as condições sejam favoráveis para um processo de longo prazo de construção de comunidade. E o compromisso com seu desenvolvimento A receptividade da população é descoberta através de visitas e interações com a população local, uma vez identificada a vizinhança. Então, todo mundo, se não tem ainda uma vizinhança, um local onde vai colocar tudo que a gente vai ver em prática, tem que começar por aí, tá bom? Então, pioneiros, se vocês vão sair para algum lugar, perguntem para o membro do corpo auxiliar se lá já está definido a vizinhança, se não, vocês vão precisar fazer essas visitas para definir qual vai ser a vizinhança. Uma vez definida a vizinhança, frequentemente uma equipe de 2 ou 3 amigos, imbuídos de um forte senso de missão, é encorajada a se estabelecer com uma dedicação de longo prazo e se tornar parte da população, para levantar e acompanhar um núcleo de indivíduos em constante expansão. Ok? Definida a vizinhança, 2 ou 3 amigos se tornam parte. Vocês, como pioneiros, são esses 2 ou 3 amigos que ou vão estar se estabelecendo lá, ou vão estar indo com bastante regularidade para esse lugar. Em muitos casos, um membro do corpo auxiliar trabalha estreitamente com essa equipe. Aqui eu vi que temos vários membros do corpo auxiliar, né, prontos para acompanhar esses pioneiros no campo. O caminho se mostrou efetivo em vizinhanças em que o processo está bem avançado. É estabelecer o ritmo e o padrão de expansão, capacitação e acompanhamento, com uma visão inicial de ver dezenas de jovens servindo como animadores, professores, em alguns casos como tutores, e trabalhar sistematicamente com famílias cujas crianças e jovens estão envolvidas em cada estágio do processo educacional. Ok? Então, começou a levantar as pessoas locais. Olha, antigamente a gente falava expansão e consolidação, né? Tem até músicas que falam sobre expansão e consolidação. Ainda não é um termo usado, mas olha como nessa mensagem dividiu a palavra consolidação em capacitação e acompanhamento. São 2 palavrinhas que tem que estar uma andando do lado da outra, que são chaves. Sem uma ou sem a outra é muito difícil estabelecer esse nome. E aí, uma fotinha lá do nosso Roxinol do Paraíso, a gente precisa fazer uma leitura da realidade. Para encontrar o primeiro grupo de jovens da localidade, a equipe examina cuidadosamente a realidade da vizinhança e procura entender pormenores da população, incluindo o número de famílias, jovens, pré-jovens e crianças, bem como o padrão de vida e a estrutura social existente. Então, como que a gente vai fazer essa leitura da realidade? Acho que muitos amigos aí têm maneiras que já foram feitas, mas ultimamente a gente vem escutando 2 maneiras centrais. Conversações. Se é um bairro onde eu moro, eu sou ali da rua e quero conhecer a realidade, eu vou conversar com meus colegas de trabalho, com meus vizinhos, familiares, eu vou aproveitar as oportunidades, estou ali na padaria, converso com alguém e vou descobrindo a realidade do meu bairro. E isso é quando a gente, né, já mora ali ou
acabou de se mudar para lá, então como pioneiro aproveita, acabei de chegar aqui e começa a conhecer todo mundo da rua. Uma outra que também está sendo usada em muitas localidades é mapeamento. O que é mapear? Para que mapear? Onde mapear? Como mapear? Então são algumas perguntas que a gente vai tentar refletir agora. Então mapear é levantar dados de uma população em uma área específica e previamente definida. Bom, então, quando a gente tem escutado essa palavra mapeamento por aí, é isso. E quais dados podem estar incluídos nesse mapeamento? Então, localização, quantidade de casas habitadas, cada uma delas, a quantidade de pessoas que tem lá, crianças, pré-jovens, jovens, adultos. Então, tudo isso podemos ter uma ficha e a gente pergunta de casa em casa. Por que a gente mapearia, então, uma localidade? Para identificar antecipadamente o potencial de jovens e adultos para estudar o material da Conferência de Juventude e ingressar na sequência, para saber quantos grupos de pré-jovens a gente vai conseguir abrir ali, quantas aulas de crianças, e também, até mesmo, o potencial de reuniões de devocionais. Quando a gente fala em visualizar o fim, até o mapeamento ajuda nisso, porque a gente já consegue ter uma noção de que, olha, nessa rua a gente vai ter 30 reuniões devocionais, a gente vai poder ter 10 aulas de crianças, 5 grupos de pré-jovens e tantos jovens avançando pela sequência. A gente já consegue visualizar em números, exatamente, como o que a gente pode alcançar naquela localidade, tá bom? Então, mapeamento. Então, não sei se a maioria dos amigos aqui já teve a oportunidade de fazer essa prática, de sair para mapear. Se não, eu encorajo que, assim que puderem, que a pandemia permitir, assim que puderem, experimentem aprender desse processo. Tivemos aquela grande oportunidade aí, né? Você lembra? Na Vila do Boa, exatamente. Foi Vila do Boa. Eu fiz aqui também, foi bem interessante. Que bom. Então, onde mapear? Primeiro, tem que ter umas características desejáveis. Local onde há uma população receptiva, população não rotativa, uma área que seja administrável e outras características que também tem aí, né? E como mapear? O que a gente precisa fazer para mapear? Então, a gente vai precisar de material, preparar um discurso, então a gente se junta, ora e sai para fazer, né, essa coleta de dados. Então a gente vai para o campo, tá bom? Precisa ir para o campo para mapear. Uma coisa que a gente já aprendeu é que não tem essas informações em nenhum site de prefeitura. A gente tem as informações mais reais após o mapeamento. A gente já teve casos que lideranças vieram atrás dos barrais para saber dados daquele bairro porque eles não tinham. Porque a gente tinha as informações mais atualizadas em relação à população daquela localidade, tá bom? Então, a gente vai coletar os dados, consolidar, analisar esses dados, planejar e ir para ação. O que significa um pouco de cada isso? Só um exemplo. Fomos numa rua, fizemos esse mapeamento, certo? Eu sou a única pessoa que vai atuar naquela localidade, então eu estou como um pioneiro solitário, pioneiro só com um barral lá, né, e todos os anjos ao meu redor, mas fisicamente eu estou sozinho ali e eu sou um tutor. Mapeei toda aquela rua, a gente viu ali atrás que a gente precisa identificar o quê? Pessoas locais para capacitar. Então eu vou olhar ali quantos jovens e adultos tem nessa rua, quais casas eles estão, vou lá conversar com esses jovens. Mas eu também quero ter um grupo de pré-jovem ou uma aula de criança. O que eu vou fazer? As casas que têm crianças e pré-jovens, eu vou visitar lá e falar com os pais, olha, vou abrir uma aula de criança aqui, um grupo de pré-jovem, gostaria de convidar seus filhos. Esse é algumas ideias, né, de ações claras assim que a gente pode pensar como resultado do mapeamento. E, aos poucos, as devocionais vão surgindo e por aí vai. Então, agora, eu sei que eu falei bastante, mas talvez ficaram algumas dúvidas. A gente vai fazer muito rápido, acho que não vai dar tempo, mas 5 minutinhos só, se permitirem atravessar um pouquinho o tempo que foi dado. Mas 5 minutos a gente vai dividir em grupos menores, aleatoriamente.
Se possível, Ruth, eu acho que eu esqueci de dar esse toque, eu não estou como host para fazer isso, mas pode dividir em mais ou menos, tem menos pessoas melhor, mas mais ou menos pode ser 8 grupos, para os grupos ficarem menores. Nesses 8 grupos, vocês vão ter 5 minutos para só fazer alguma pergunta sobre tudo o que foi falado, sobre núcleo, se ficou alguma dúvida. Se alguém desse grupo souber responder, já esclarece. Se não, em 5 minutos traz e a gente tenta responder 1 ou 2 perguntas dessas que forem levantadas, tá bom? É porque se a gente abrir para perguntas aqui, vai ficar muito cheio, mas talvez no grupo menor alguém já saiba a resposta. Pode ser, Ruth? Você consegue fazer essa divisão para mim, por favor, em 8 grupos? Anis, não sei se a Ruth está nesse momento aí na sala. Você, como co-host, tá. não consegue, Anis? Não, só o host. Mas tá bom. Então mudando a estratégia. Talvez escrevam, se tiverem alguma pergunta, escrevam no chat, e aí a gente vê o que né? Se alguém souber a resposta, pode ajudar e pode ser mais participativo. A gente dedica 5 minutos para isso. A Rohanguis levantou a mão antes. Isso. Posso perguntar? Boa noite para todos. Sim, boa noite. Enquanto isso, desculpa, se alguém quiser escrever uma pergunta no chat também, pode ficar. Pergunta é essa, porque eu nunca fiz mapeamento, né? Eu não sei se a gente tem autorização de fazer esse tipo de informação e se ele é uma coisa legal ou não brasileiramente, porque não conheço a lei. E se precisa algum licenciamento em prefeitura para fazer. Ou será que as pessoas uma rua que tu vai fazer mapeamento, eles são obrigados a te dar dados corretos? Como é que... Tudo isso aí ficou uma questão na minha mente, por favor, se sabe, me ajuda. Obrigada. Obrigado, nada que isso. Olha, como eu falei no início, como tem gente do Brasil todo aqui, a realidade pode ser diferente, mas o que eu tenho escutado de experiência de todos os lugares do Brasil que fizeram, foram receptivos. Uma ou outra casa, a pessoa fica meio na dúvida, mas a Simi fez uma pergunta que acho que complementa essa sua. Ela fala, como seria o discurso ao visitar essas casas? Então, a gente não vai ensinar fé nesse primeiro momento. A gente está indo fazer essa coleta. Então, o que a gente ultimamente tem falado? Bom dia, boa tarde. Somos da comunidade Bahá'í, estamos fazendo um levantamento porque a gente quer oferecer algumas atividades educacionais nessa localidade. E para isso a gente gostaria de saber exatamente a rua e até se vale a pena visitar a sua casa para não vir oferecer algo que talvez não seja para vocês. Então, para não incomodar depois, a gente gostaria de saber exatamente onde que tem crianças, adolescentes e jovens para a gente poder convidar. Então, a gente gostaria de saber quantas pessoas tem aqui. Tem criança, tem jovem, tem pré-jovem ou só adultos? E assim, não teve uma casa em todo esse tempo e vários mapeamentos realizados, tanto aqui em Brasília, em Uberlândia, Catalão, que foram os que eu presenciei, que não responderam, né? Algumas perguntavam, o que é a comunidade Bahá'í? E aí a gente acabava explicando de maneira curta, porque a gente iria voltar depois. A gente falava, olha, a gente quer terminar a rua toda, então a gente volta aqui depois, pode ser? Porque aí eles percebem que era algo pontual. Outra coisa é a gente dar formalidade. Então, foi até falado, alguns vão de colete, outros botam crachá, então fala servos, não sei, alguma coisa comunitária, e aí isso também ajuda nessa questão. Eles sentem que é algo mais formal, não estão dando a informação para qualquer pessoa. A gente não pede... Nesse momento, a gente não pede número de telefone, a gente não pede nada. É só nome de uma das pessoas da casa e a quantidade de pessoas que estão ali. Tá bom? Mas não sei em que área a senhora mora, mas imagino que o membro do corpo auxiliar daí tem
uma ficha que pode orientar até melhor em quais são as informações que a gente pede nesse momento, tá bom? Mas, e também é bom sempre ver, a gente vai sentindo como é que é o bairro e se conhece, é bom sempre ter alguém que mora ali na localidade que as pessoas reconheçam. Facilita E muito. quando não tem ninguém e é só um pioneiro mesmo indo fazer essa descoberta, então vai percebendo e vai sentindo essa receptividade. Outra pergunta que foi sobre a diferença entre núcleo de agrupamento e na vizinhança. Então, o núcleo, foi muito bom fazer essa pergunta, Carlos, porque núcleo, ele não tem diferença aonde. Existe o conceito núcleo em crescimento, mas eu posso ter um núcleo dentro de um bairro, um núcleo numa rua, um núcleo dentro da vizinhança, um núcleo no agrupamento todo, mas o núcleo, ele está em crescimento. Ou a gente pode pensar, quantas pessoas nesse agrupamento estão envolvidas, vai ser um núcleo gigante. Mas a gente gostaria de sempre ter núcleos menores, núcleos que estão em crescimento em cada localidade, que assim a gente consegue administrar melhor, né? Mas a gente pode falar quantas pessoas estão envolvidas no agrupamento todo, é a soma de todos os núcleos. Então, na conferência de ensino que a Assembleia Nacional promoveu, lembram que surgiram inúmeros núcleos, que era para a gente fazer estudo com as pessoas praticamente muito próximas da nossa realidade. Tá? Eu não sei se respondeu. Respondeu? Tá. Sim? Tá. Uhum. Obrigado, Anis. Tem outra pergunta aí, Anis. Uhum. Isso. Então, nessa leitura da realidade, obrigada, Semin, a gente não está apresentando também, e como eu falei, né, a gente não está já fazendo no mapeamento, a gente não está fazendo ensino, mas é de um dia para o outro. Mapeou um dia, no outro dia a gente já está voltando nas casas para conversar. E as pessoas locais vão falar quais são as necessidades, como a Cine apontou. São conversas significativas que vão iluminando as nossas ações. E a gente vai definindo, olha, precisa educar as crianças estão sem atividades, então a gente abre uma aula de criança, né? E é contínuo, por isso que a gente se torna como pessoas locais daquela localidade para poder entender bem essa realidade. Então, o tempo tá terminando, eu vou só mostrar os 2 últimos slides aqui, tá bom? Para a gente poder ir encerrando, e aí no finalzinho a gente pode fazer mais perguntas. Então, à medida que o processo se desenrola, um grupo de amigos da localidade se une à equipe inicial. Suas habilidades se desenvolvem progressivamente enquanto estudam os cursos do Instituto e realizam atos de serviço, cada vez mais complexos, gradualmente, conforme são auxiliados a planejar sistematicamente, estudar guias relevantes e refletir sobre sua ação, eles desenvolvem um senso mais profundo de propriedade do processo de crescimento e um ardoroso desejo de vê-lo envolver a inteira população. O engajamento nessas atividades fundamentais se torna tão inserido na cultura da população que é vista como um aspecto indispensável da vida da comunidade. À medida que o padrão de ação e o processo de aprendizagem estabelecido em uma vizinhança é estendido pelos amigos e a outras vizinhanças, todo o agrupamento é impulsionado a um novo estágio de crescimento em larga escala. Então, talvez a gente pode ler só esse resumo. Mercedes, pode só ler esse resumo para a gente, por favor? Só um minutinho. Em cada lugar pode ter início com um pequeno grupo de amigos comprometidos. Seu amor pelos familiares, vizinhos, amigos e colegas de trabalho os impulsiona a fortalecer as relações. Através de conversações sinceras, chegam a conhecer o que há no coração de seus amigos. Tais conversações significativas são uma expressão do ato sagrado de ensino. Com essas conversações, mais e mais pessoas refletem sobre o estado atual do mundo, veem as possibilidades de mudança, reconhecem as forças espirituais requeridas, desenvolvem o compromisso de contribuir com sua parte.
Em algum momento, essas almas participarão de alguma atividade, se envolvem no processo que leva à sua transformação e crescem em capacidade para servir. E logo convidam outros a se unirem. Tem mais? Tão fácil, né, gente? Era isso. Então, acho que... Obrigado, Mercedes. Era um pouco isso, esse resumo aí. Era para... Porque como o tema ele é muito complexo e longo em termos de conteúdo, precisava a gente só perceber o tanto que foi falado hoje, né? Então, desculpa que prolongou um pouquinho. Mas assim que esses núcleos surgem e muitas pessoas, como fala no resumo, começam a crescer e convidar outros a somarem, e esse núcleo vai crescendo e crescendo e crescendo, é o que a gente vai ter, que são os centros de intensa atividade. Lugares pequenos, né, uma área menor, com muitas atividades acontecendo. Então, a gente escutou aí até mesmo um comentário, o Portal da Glória, vocês escutaram o relato do Vila Feliz, que lá já tem muitas atividades. No Centro-Norte, a gente também tem aqui no Falcão Real a Vila do Boa. Maceió tem uma localidade também com várias atividades numa área pequena. E aí, isso tudo foi fruto de um núcleo em crescimento. Então, é uma estratégia para chegar a construir essa nova ordem mundial. Então, núcleo em expansão é essa estratégia. Então, desculpa, não sei se respondemos tudo, mas sim, Mercedes. Porque no início, quando falava assim, eu não entendia, mas agora no campo eu entendo um pouquinho. Eu queria falar, por exemplo, quando a gente começa a trabalhar, tem sempre umas almas maravilhosas, abençoadas por Deus, que começam a se destacar, são mais proativas. E, por exemplo, uma mãe, um pai, um pré-jovem mais proativo, eu penso que são esses que vão formar o grupo, o núcleo. Eles serão usados em serviços junto e bem. É um sistema... Isso, Mercedes, muito obrigado. E também a pergunta até mesmo de que quando a gente chega sozinho, muitas vezes depois da primeira ou segunda casa, aparece um jovem e a gente pergunta se eles querem ir com a gente fazer o mapeamento. E muitos se animam, pré-jovem, jovem. Então, é pouco o período que a gente fica sozinho mesmo. Então, muito obrigado, amigos. Espero que tenha ajudado. É um tema que a gente precisa de muita prática e ir para o campo, formar esses núcleos, fazer parte de um núcleo, e tudo isso que foi falado está na teoria, a gente vai vivenciando na prática também. O Padinho uma vez falou para mim, Anis, à medida que você vai apresentando, vai chegar um momento que eu vou poder dar essa palestra já. Então, acho que já deu, né, Padinho? Eu espero que sim, né? Eu sim, tranquilamente. Mas só que cada vez que você apresenta, fica mais bonito ainda. Então, muito obrigado, amigos. Obrigada. Obrigado você, Anis. Parabéns. Sua inspiração. Parabéns, Opa. Toda essa apresentação, Carlos, Anis, vai ser apresentada, vai estar no chat, está no nosso drive, né? Sim, o Anis vai compartilhar depois esse material com a gente, ok, Anis? Para a gente disponibilizar lá no drive. E também estamos gravando essa apresentação, né? Quem preferir assistir depois a gravação, aí a Ruth, se Deus quiser, vai editar e